Ok, mais uma vez, boa noite. Ó, o Emerson está entrando aí, ó. Já mais um para a aula. Eu já vou, então, colocar a telinha. Boa noite, Emerson. Boa noite, graça e paz, tudo bem? Amém, graças a Deus, tudo bem. Deixa eu compartilhar a telinha aqui também. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu aumentar a minha para enxergar todo mundo também. Aqui. Ok, aqui embaixo também. Isso aí. Aula 7. Lição 7. É aula 11 hoje. Lição 7. O que... Cadê? Adoração... Cadê? Eu coloquei aqui bem... A Deus... Ok. Bem, esse é o título nosso da aula de hoje. Todo mundo está vendo aí? Sim. Ótimo. E nós, então, vamos começar com duas perguntas para a gente analisar, ok? Duas perguntas para analisarmos juntos. Cantar na adoração a Deus é uma grande alegria do cristianismo, sim ou não? Sim. Sim. Quando cantamos, o que normalmente ele tem que produzir dentro de nós é uma tristeza ou alegria? É isso, não é? Uma felicidade, uma felicidade. Isso, uma felicidade. Verdade, Então, alegria. Isso, alegria. Então, significa que quando nós estamos cantando, significa que precisamos estar animados, correto? Principalmente quando estamos cantando para o nosso Deus, precisamos fazer algo que seja sincero, algo de coração, isso a gente já vem estudando, né, nas aulas, e é algo que a gente faz com alegria e não com tristeza, porque o canto é para a produção de alegria, é natural, é normal do ser humano. Quando está cantando, né, ele pretende, ele deseja que, então, dentro dele, possa produzir alegria. Então, é para isso que a gente faz, né? E Deus gosta disso, Deus se anima, Deus se agrada com o canto. Mas uma coisa é interessante, é para nós cantarmos, não é para terceiros cantarem por nós, ok? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Agora, uma outra pergunta. O louvor a Deus é um ato congregacional e também individual? O louvor a Deus? Não. Não. O que você acha? Para mim, não. Individual Pra como? mim, Sozinha? acho que não. Sozinha em casa? Isso. Eu estou É... colocando esses dois pontos. O louvor a Deus é um ato, ó, só pense no louvor. O louvor a Deus é um ato congregacional e também individual, ou não? Sim, sim. Sim, sim. Melhorou agora, deu para entender melhor, né, Zuleika? Individual, sim, em casa. Nós podemos, então, cantar congregacionalmente, né, junto com os irmãos, e podemos fazer isso de forma individual, em casa, não é? É bom pensar isso, é bom pensar nisso, né? Então, significa que nós não cantamos somente quando estamos com a congregação, não é? Quando estamos em casa, também louvamos ao Senhor. Lembra que ele falou que a adoração, o louvor a ele, é todos os dias?
Nós adoramos e louvamos ao Senhor todos os dias. Nós vivemos por causa dele. Pertencemos ao reino dele. E agora, a gente está estudando, tratando a respeito do domingo, que é o primeiro dia da semana, que é o dia do Senhor, em específico, por causa da ceia, não é? Nós temos o ponto central desse dia de adoração, é a ceia. É a questão da morte e ressurreição de Cristo. Então, hoje nós vamos começar com um ponto que faz parte, que é o que a gente falou de semana passada, que faz parte do trabalho que é realizado, ok? Que é realizado no domingo, junto com os irmãos. Então, isso é um bom ponto para podermos analisar juntos, né? E verificar que podemos encontrar resposta para essas perguntas lá na Bíblia. Então, várias perguntas que nós podemos fazer, lembra que Deus falou, todas as respostas nós encontramos na Bíblia. Lembra que os mistérios de Deus foram revelados. Aqueles mistérios que nós necessitamos, porque tem coisas que nós não precisamos saber. Lembra? O mistério da salvação, o mistério do reino dos céus foi revelado e está revelado em Cristo. Então, tudo que a gente quiser saber sobre esse mistério, sobre aquilo que agrada ao Senhor, porque nós fomos chamados por Ele. Nós vamos aonde? Na fonte, não é? Então, se tudo foi revelado e está em Cristo, qual que é a fonte? Jesus Cristo. Não podemos ir em outra fonte. Então, quando temos perguntas, quando temos indagações, dúvidas sobre alguma coisa, nós vamos lá para a Bíblia para a gente encontrar a resposta. E com relação à adoração, nós vamos verificar aonde? Em Jesus. Ou vamos verificar em Moisés? O que a gente faz? Volta lá em Moisés também ou não? Vai em Jesus. Não. Só em Jesus. Se você voltar para Moisés, o que acontece? Você está voltando a qual lei? A lei dos sacrifícios? Isso, Velho. bem lembrado. Isso. Velha lei. Isso, velha lei. Velha lei. Se nós voltamos para a velha lei, a gente já estudou um pouco sobre isso. Um pouco não, foi muito, né? Nós crucificamos, essa é a ideia que nós encontramos no Novo Testamento. Crucificamos novamente Cristo, porque não teve valor nenhum aquilo que Cristo fez por nós, porque ele veio para cumprir aquilo que o ser humano não conseguia cumprir. E era uma sombra daquilo que é perfeito que veio com Cristo. Então, a gente entende hoje que tudo aquilo que foi ensinado no Velho Testamento não é para nós, porque ele foi dado ao judeu. Agora, quando Cristo veio, ele trouxe nova aliança, novo mandamento, novas instruções que foram deixadas para quem? Para todo aquele que se tornar cristão. Não importa se ele é judeu, não importa se ele é gentil, não importa se ele é grego, não importa se ele é americano, italiano, espanhol, não importa. Brasileiro, não importa. Todos nós todos nós que aceitamos Cristo, nos tornamos cristãos, simplesmente cristãos, e seguimos as ordens de Cristo. Então, vejamos lá. Jesus e os apóstolos cantaram hinos? Sim. Cantou. Sim, né? Ok. Então, vamos ver algumas passagens. Vamos lá. Mateus, capítulo 26, versículo 30. Vamos dar uma olhada lá. O que é que fala lá em Mateus? Ivan, pode ler para nós? Mateus, capítulo 26, versículo 30. Mateus
deixa eu achar aqui. Mateus 26, 30. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Ótimo. Então, nós estamos vendo que Jesus também cantou, não é? Os apóstolos também cantaram. E aí vamos lá. Todo entendimento de texto, toda compreensão de um texto tem a ver com o quê? Você prestar atenção nas palavras que são ditas, ok? Então, a gente tem que ter essa ideia. Entender o texto significa entender a forma que foi escrita, né? E as palavras que estão sendo ditas. Então, deixa aqui para nós, eles cantaram hinos. Então, já vimos aqui. Marcos, vamos lá. Marcos, capítulo 14, versículo 26. Abram lá. Maria do Carmo, você pode ler para nós? É Marcos 14, 26? Isso. Um momentinho. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Isso. Novamente a mesma passagem, só que falada por uma outra pessoa, ok? É Marcos que está falando, um discípulo de Cristo escreveu. Então, a gente vê que não só uma pessoa, mas várias pessoas vão confirmar aquilo que a gente está estudando, vão confirmar com palavras para nós, né? E aí, o que mais a gente tem? Olha só, nós temos também um exemplo dos apóstolos. Aqui nós vimos Jesus e os apóstolos. Agora, tem uma outra passagem também conhecida, né, que é Atos, capítulo 16, versículo 25. Vamos lá em Atos. Mila, você pode ler para nós? Sim. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Ótimo. Até aqui nós percebemos que há um momento em que a igreja está reunida, ou melhor, a igreja, os irmãos estão reunidos, mas a gente viu 2 pontos em que é Jesus e os apóstolos. A igreja ainda não tinha iniciado, ok? Então, é só para a gente ver que há momentos em que você pode estar louvando a Deus sem estar com a congregação. O grande exemplo é o que a gente vê de Paulo e Silas. Eles estavam presos e eles cantavam, louvavam ao Senhor. Então, você não, para louvar ao Senhor, necessariamente não precisa estar com a congregação. Você pode louvar aonde você estiver, cantar louvores a Deus, porque Deus se agrada com isso. Ok. Então, nós vimos algumas passagens. Agora, os que estão no céu também são retratados, né? Cantado também. Aí a gente vê isso em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, né? Capítulo 14, versículo 3, capítulo 15, versículo 3. Ele vai falar sobre a questão dos cantos, né? Nós podemos ver passagens em que os cristãos são incentivados a cantar louvores. Então, isso a gente vê no Novo Testamento. Então, são incentivados, significa que são instruídos para isso. Então, olha só, Efésios vai ser uma das cartas que a gente vai ficar baseada nela, ok? Colossenses é outra carta. Então, vamos lá. Efésios, capítulo 5, versículo 19. Vai, pode ler essa passagem para nós? Efésios 5 e 19.
Animem-se uns aos outros com salmos, hinos, canções espirituais, cantem com todo o coração, hinos e salmos ao Senhor. Quer fazer algum comentário, pai, dessa passagem? Aqui já está falando com a igreja. Isso. Né? Bem, Que já é bem igreja. colocado. Então aqui ele está falando. Animem uns aos outros com salmos, hinos, canções espirituais. Cante com todo o coração, hinos e salmos ao Senhor. Então, o ponto aqui, quem tem que olhar muito bem, é que a igreja aqui não usava instrumento. Esse é o primeiro ponto. Nem usava. Se fosse para usar instrumento, os apóstolos, quando foram lá para o Monte das Oliveiras, eles tinham que levar violão, guitarra e bateria. Eles não podiam louvar a Deus sem instrumento. Então, hoje, a igreja é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Então, nós não encontramos nenhuma passagem que garanta que tem que usar instrumento. Pelo contrário, nós encontramos várias passagens que falam com hinos e cânticos espirituais. Então, quando é cânticos espirituais, são nossas vozes louvando a Deus. Esse é o cântico que Jesus aceita, que Deus aceita. Então, aqui fica aqui um paralelo, né? As igrejas do primeiro século, no início, não usavam instrumento. Então, hoje, mesma coisa. Isso. Bem lembrado, pai. E uma das coisas... Professor Carlos. Oi. Professor Carlos, assim, está explicando bem, está dizendo que é na congregação, porque está no plural, né? É mais de uma voz. Sim. É mais de uma voz. Não é um só cantando. Não é um grupo separado cantando. Isso, é bem lembrado. Olha só, são detalhes. Quando a gente lê e consegue tirar detalhes de uma leitura, a gente vai percebendo vários pontos, né, que nos instruem, que nos ajudam a entender todo ele. Então, lembra que a gente aprendeu nas aulas passadas, que nós falamos que Deus quer adoradores que adorem em espírito e em verdade? Não foi esse não é talvez a passagem principal que a gente usa do início ao fim dos nossos estudos, porque a gente está falando sobre adoração, não é? E ele fala que Deus é espírito, então ele espera que nós adoremos em espírito e em verdade. Qual vamos dizer assim, o que a gente pode usar para comprovar isso? Esse ensino que Deus está trazendo para nós. No passado, lembra que era físico? Tudo era físico. Se você não fizesse o ato físico, a Zuleika lembrou, né? Que eram a questão dos sacrifícios, lembra? A questão de usar os utensílios que Deus pedia, e tem várias coisas. Tem várias. A gente vai comentar algumas coisas aí. Ok? Então, quando vem para o Novo Testamento, já não é mais físico. Aí Deus está colocando bem claro, é espiritual. É espiritual. Então, aquilo que se fazia no passado não é feito mais no presente, ou na nova aliança. Velha aliança, uma coisa, nova aliança, outra. E vamos fortalecer a ideia. A velha aliança era a sombra daquilo que era perfeito, que seria aquilo que viria que é perfeito. E quando veio o perfeito, que é a lei de Cristo, ela é a perfeição, é ela quem nos leva à salvação, ela quem nos leva até Deus. Então, quando saiu a sombra, nós temos agora Cristo. Aquilo era a sombra, agora temos Cristo. Então, eu não quero andar mais na sombra, eu quero andar ao lado de Cristo, não é? Antes tínhamos sombra, agora não temos mais sombra, agora temos Cristo. Então, nessa ideia já dá para a gente entender, compreender. Então, o que mais aqui? Vamos lá, Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Aí a gente vai discorrendo um pouco mais. Abram lá. Deixa eu pedir aqui para Zuleika, lê para nós, então, Zuleika. Colossenses... A minha versão, Carlos, é igual a do teu pai, do irmão João. Pode ser, é bom. Nisso. É bom. Eu já percebi. Peço que depois de lerem esta carta, você a mandem para Laodiceia,
a fim de que os irmãos de lá também a leiam. E vocês leiam a carta que vai chegar de Laodiceia. Está errado. Hein? Tá Essa errado, daí? tá errado a passagem, Zuleika. Não é Verifica isso. lá. É 3,16. Colossenses, Eu estou em Colossenses. capítulo Capítulo 3. 3? Ah, é 3. Eu pensei que era Isso. 5. Não, Tá. 16, né? isso. Que a mensagem de Cristo, com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Ensinem e instruam uns aos outros, com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e canções espirituais. Louvem a Deus com gratidão no coração. Amém, amém. Então, nós aqui, ó, nós já começamos, deixa eu só, a minha telinha aqui sumiu, deixa eu colocar ela de volta aqui. Espera aí. Ok, aí. Nós percebemos que essas duas passagens que nós lemos de Efésios e Colossenses está falando diretamente para a congregação, está falando diretamente para um grupo que se reúne. E como é que é essa questão quando eles estão reunidos? E olha que aqui em Colossenses a gente já encontra um pouco mais de instrução, algumas informações a mais. Mas o nosso ponto hoje é falar sobre o canto. Então, aqui a gente percebe, louvando a Deus com salmos, e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, as passagens são ricas, extremamente ricas de informações, e elas são detalhadas. Lembra uma coisa que a gente vem comentando sobre as instruções de Deus? Deus é específico. Na maioria das coisas que a gente vai encontrar, Deus é específico. Quando ele é específico, significa que não há brecha. Ele falou, ele já especificou, então é para a gente fazer daquela forma. Não é para a gente ficar inventando moda e acrescentar alguma coisa ou tirar alguma coisa, porque ele já deu a instrução. Quando é instruído... Nós não podemos mudar, né? Isso, aí a gente vai lembrar lá de Apocalipse, até a gente comentou de Apocalipse. Apocalipse, ele fala, né? Se você tirar um tio, eu posso estar invertendo, tá? Se você tirar um tio ou acrescentar uma vírgula, ou tanto faz com um lado ou outro aí, né? O que é que vai acontecer? Nós seremos cobrados disso, né? Então, isso não é certo de ser feito. Então, se nós acrescentarmos alguma coisa na adoração, ou tirarmos algo que a gente acha que não é bacana, né? Mas é mais normal acrescentar alguma coisa, né? É mais normal o ser humano querer acrescentar algo do que tirar, né? Talvez querendo dar uma ajudinha para Deus. Aí, quando a gente faz isso, é como se dissesse assim para Deus: Senhor, aquilo que o Senhor falou que era perfeito, não é tão perfeito assim. A sua instrução não era tão boa. Porque hoje a gente vive outra realidade que a gente precisa melhorar. O senhor precisa vir aqui, então, passar uma nova instrução. Não, né? Se a gente ficar pensando dessa forma, imagina, cada vamos dizer assim, geração que nascer vai querer fazer uma obra diferente daquilo que Deus já deixou e que ele fala que é perfeito. Bom, se é perfeito, eu prefiro ficar com a perfeição dele do que a minha, porque a minha não é perfeita, né? Então, a gente precisa prestar bem atenção na leitura e verificar em várias passagens aquilo que a gente precisa receber instrução, aquilo que a gente precisa tirar dúvidas. A gente só vai encontrar isso com relação à nossa vida hoje, servindo a Deus, é olhando no Novo Testamento, porque é tudo aquilo que Cristo trouxe para nós, aquilo que ele entregou para nós mediante os apóstolos, mediante os discípulos. É isso que a gente precisa ouvir e ficar com essa instrução. Aqui no versículo 16, Carlos, na minha versão, Paulo deixou bem claro assim, ó,
habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Aí diz, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Isso. Essa versão aqui é bem mais forte, né? Sim, Habite, né? Tem umas palavras mais fortes mesmo, no sentido mais duras, ou talvez um pouco severa, mas não é que tem severidade aí, é que talvez para nós soa um pouco mais pesado, não é? Então, e é interessante porque ele fala habite ricamente, significa que não é para ser de forma fraquinha ou pobrezinho. Como é que a gente vai adorar a Deus de forma que a gente não tem um conhecimento rico? O que acontece? A gente começa a fazer de qualquer forma, de qualquer jeito. Porque não tem instrução, a gente começa a querer fazer de qualquer jeito. Não pode ser assim. É por isso que a gente está olhando para a Bíblia, olhando para o Novo Testamento e verificando aquilo que Deus deixou para nós, por meio de Cristo, do que é que a gente precisa fazer com relação à adoração. E hoje a gente está vendo sobre o louvor, o canto ao Senhor. Ou louvor, usando a música, né? A música no sentido de hino, palavras, ok? Cantadas. Bem, podemos verificar aqui também, olha só. Esses versículos nos dizem que nossos cânticos devem incluir falar uns aos outros e entoar louvores. Então, percebam que também está incluído o louvor em conjunto. Não é só separado. Ou, no caso, só um grupo canta e o restante só ouve. Não, engano, não é isso. Na congregação, não pode só um grupo cantar e o restante ouvir. Um exemplo, fica um coral cantando. E aí, o restante da igreja vai cantar ou só vai ouvir? Porque aí, se eu ficar só ouvindo, esse louvor não está indo para Deus. Então, a gente precisa prestar bem atenção nas palavras que são colocadas. Nada de errado de ter um coral, não é isso. Mas quando você vai adorar a Deus, tem um coral, cante todo mundo. Não é só um coral ir lá para frente, se apresentar e todo mundo ficar ouvindo e depois bater palma. Espera aí. Nós estamos na adoração ao Senhor. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado com isso. Professor Carlos. Oi. Só uma coisinha. Na minha congregação, eles têm alguns louvores que eles separam assim, ó. Os homens cantam uma parte e as mulheres cantam outra. Sim, sem problema. Aí são as vozes que são acrescentadas. Né? São as vozes. A beleza do canto não é o problema. A beleza do canto não é o problema. O problema é uns cantarem e o restante só ouvir. Cadê o seu louvor? Aonde fica o seu louvor? Entendeu? Essa é a questão. Uma vez minha filha, ela frequenta dentro dessas denominações e uma vez eu fui ao aniversário dela, ela morava em Fortaleza, hoje ela mora aqui, em Horizonte, perto de mim. Mas antes ela morava em Fortaleza. E eu fui para o aniversário dela e ela me convidou, pai, vamos lá na igreja? E eu não vou negar. Bora, filho, eu vou. Aí o esposo dela é músico, ele toca guitarra, né? E lá na frente, nesse dia até ela cantou. E eu vi ela cantando e ela sempre comentava, às vezes ela comentava comigo, que ela ensaiava junto para eles cantarem, mas não com a igreja. A igreja não cantava no vídeo. Assim, slide, como eu tenho visto a igreja do centro lá em Fortaleza, tem um slide, né, na frente lá do prédio, do púlpito, né? E a igreja toda acompanha. Quando não tem um slide, nós não temos slide, mas nós temos o usinário. Então, quem for convidado, os irmãos, recebe um inário para acompanhar o dizer de cântico. Okay? E isso é o correto, mas não, eu vi lá que só quem cantava ficava na frente lá. Né? A igreja não acompanhava. Quem souber,
acompanha, mas quem não souber, fica só ouvindo a pessoa cantar. Cadê o louvor a Deus? Não tem. Sim, Tem uma apresentação, né? sim. Isso é o Porque que tem muito Cristo, é isso. isso. É uma apresentação. Então, quando há uma apresentação, quem é o centro? Ele está apresentando, né? Quem está apresentando. Não é Deus. Não E é aí Deus. você vai ouvir e vai aplaudir o centro, entendeu? Certo. Como que é preocupante isso. Conforme a gente vai estudando e vai detalhando as passagens, a gente vai percebendo detalhes que às vezes foge da nossa compreensão. Foge da nossa compreensão. Então, nós até vamos comentar, eu vou entrar um pouco sobre o ponto quando a gente vai falar sobre o dirigente de canto, né? Nós vamos comentar sobre isso, até você comentou sobre isso, né? Quando é que vai cantar, o dirigente de canto, o louvor é para Deus. Então, quando ele vai cantar, não pode ser hinos que a congregação que está reunida não saiba, porque senão, cadê o louvor da congregação? Não existe. Só ele que vai estar cantando. É outra coisa que precisa ser prestada atenção, né? Ele está lá, ele precisa fazer algo que faça a congregação inteira cantar. Porque quando nós cantamos, estamos entoando louvores a Deus e também estamos animando os nossos irmãos. Agora, imagina se a congregação toda fica calada. Animando quem? Só um que está cantando? Né? São coisas que a gente precisa se preocupar. É um hino novo? Faça separado. Vai lá, ensaia durante a semana, né? Instrui, manda para os irmãos. Agora fica mais fácil, né? Você pode gravar um hino e mandar tudo pela internet. Manda lá no grupo do WhatsApp da igreja, agora vocês vão ouvir e vai gravando aí na cabeça, vai ensaiando em casa, que domingo nós vamos cantar. Olha só as benfeitorias que a gente tem da informática hoje, né? Da internet e tudo. Então, são coisas que a gente vai comentando também, vai falar. Então, deixa eu adiantar um pouquinho também aqui, olha só. Podemos, então, verificar que esses versículos nos dizem que nossos cânticos devem incluir falar uns aos outros e entoar louvores. E de que forma? De corações a Deus. Então, o louvor é de coração. Não pode ser algo mecânico. Lembra que a gente comentou isso? O louvor é a mesma coisa, olha só, eu vou usar a mesma ideia. O louvor é a mesma coisa que você estiver orando. Na mesma sintonia, eu estou dizendo, porque você não ora sem compreensão. Você não fala sem compreensão. Você tem que falar com compreensão para Deus. Não é de qualquer jeito. Mesmo que a gente sabe que a gente não sabe orar de forma correta, graças a Deus tem o Espírito Santo que, então, né, intercede por nós até levar a Cristo. E de Cristo chega até Deus. Então, quando nós estamos cantando, a gente precisa fazer de coração, nada mecânico. Então, por isso que você precisa ter ideia do que você está cantando. Eu preciso compreender o hino que eu estou cantando. Nós vamos comentar isso aí também, né? Então, agora vejam bem. Devemos cantar a palavra de Cristo, ok? Ensinando e admoestando uns aos outros. Quando eu estiver cantando, outra coisa, o hino ou a música tem que falar sobre a instrução de Cristo, ou tem que falar aquilo que Cristo já falou, aquilo que ele instruiu. Eu não posso colocar alguma coisa diferente daquilo que ele mesmo instruiu. Lembra que eu posso estar ensinando, entoando e animando os irmãos? Porque o hino faz isso. Então, ele tem que estar usando o quê? Palavras que são de Cristo, não outras palavras. Tem que ser palavras de Cristo, a instrução dele. Então, os cânticos podem comunicar ao Senhor, revelar a nossa alegria e expressar louvores ao Senhor. E de todas as atividades cristãs, que a gente pode dizer, das atividades, cantar é a única que toda a congregação participa com vozes harmoniosas. Olha só como que é interessante. Nenhuma outra atividade cristã envolve todos ao mesmo tempo, na experiência de adoração, como a entonação de cânticos.
Quando um vai orar, como é que a gente faz? É todo mundo orando ao mesmo tempo? Não. Até Não. porque nós temos a instrução sobre isso, né? Então, a oração tem que ser... o que for orar, só ele ora, o restante ouve, para entender a oração. Mas quando todos vão cantar, não é cada um cantando uma letra diferente. Imagina? Não dá. Não tem compreensão, né, Zuleika? Não há compreensão. Então, quando cantamos, é o único momento que nós estamos em congregação, todos unidos em uma só voz, cantando, entoando, louvando ao Senhor, ao mesmo momento. Então, essa é a grande diferença que a gente vê nas outras atividades que a gente faz. Então, a mistura de vozes, formando uma melodia, juntamente com a mistura de espíritos, louvando a Deus com o cântico, pode produzir um dos momentos mais alegres, que a gente comenta isso, né? E edificantes, né, da adoração a Cristo, da adoração cristã, que a gente pode dizer. Esse é um momento muito especial que a gente encontra. Que a gente Professor Carlos, eles mexem com Carlos, os cânticos, eles mexem com a emoção da gente. Sim, sim, ele mexe. Por quê? Por que eu vou falar que ele mexe com a emoção? Porque ele não produz alegria. Sim. Alegria é uma emoção, faz parte do ser humano, né? E lembra que ele fala outras coisas, ele te faz pensar. A letra que você vai cantar, ele te faz pensar. Porque nós precisamos entender, até mesmo raciocinar com relação à letra. Lembra que a letra também, ela ensina. Ela pode corrigir a gente está cantando e falou, puxa vida, agora eu estou percebendo, né, que eu estou fazendo talvez algo errado. Porque o canto também ensina. É por isso que o canto não pode ser algo que é diferente das instruções de Cristo. Quando vamos cantar, cantamos das instruções de Cristo. Então, muitos temas podem ser incluídos nos cânticos, é o que a gente está falando, entoados, né, no culto de adoração. Então, veja, olha só os pontos, né, ou melhor, os tipos de música. Então, ele pode trazer admoestação, o hino, o canto. Ele pode trazer aspiração, esperança. Ele pode lembrar sobre céu, então é a esperança, né? Faz parte da esperança. Ele pode trazer consolo e consolação, dependência, providência, confiança, orientação. Ele pode trazer devoção, consagração e dedicação. Olha só quantas coisas que a gente pode dizer que um hino pode trazer. Então, ele pode trazer encorajamento, um convite, pode ser um convite. Nós conhecemos hinos que são convites também. Ele pode trazer lealdade, mostrando lealdade, missão, evangelização, serviço, paz, contentamento, louvor e adoração a Deus, súplica, pedidos, petições, solicitações de socorro. Lembra que Davi escreve os salmos, e salmos cantados, que são salmos até mesmo de socorro. Lembra? Davi escreveu vários aí. Nós podemos também falar sobre ensino, ações de graça, júbilo. Davi também escreveu. Fé, confiança e segurança. São vários pontos sobre música que a gente pode escrever, que a gente pode cantar, que faz parte da instrução de Cristo. Agora, devemos cantar de coração, que é uma das coisas que a gente leu nas duas passagens centrais para nós, de Efésios e Colossenses. Isso pode ser feito com um indivíduo que está sozinho, com outra pessoa, num grupo pequeno ou num culto coletivo de uma congregação inteira. Nós vimos que há o canto sozinho, individual, ou em duas pessoas, ou em um pouco mais de pessoas, num grupo, né? E também quando a congregação está reunida. Então, na congregação, nós cantamos também. Faz parte da adoração? Sim, faz parte da adoração, né? Então, veja bem, cantar pode prover uma variedade de benefícios, que é uma das coisas que a gente estava comentando. Pode nos ajudar a desenvolver relacionamentos mais íntimos com Deus ou não.
Não pode? Quem canta não significa que nós estamos criando um relacionamento mais íntimo com Deus? Não parece que nós estamos falando com Deus? Mas eu acho que ainda posso dizer, é mais ainda que isso. Quem aqui canta para o esposo? Quem aí canta? Ou não? Tem aí esposo que canta para a esposa? Eu não tenho esposo, eu não canto. Eu não canto. Mas eu Ok. concordo com a ideia. Mas Eu concordo. Isso, eu tô tentando chegar num ponto. Bom, Eu estou entendendo. Pode ser que você não tenha esposo, mas você pode, de repente, ter cantado para alguém. Mas Já. Wellington, fala aí, Wellington. bom, eu canto sempre, né, em casa aqui com as crianças, canto no serviço e vejo assim, né, a inspiração de cantar sempre traz alguém a ouvir. E muitas das vezes as pessoas estão cantando ali só de ouvir você cantar, né? Então, a explicação que você deu aí, quando a gente entende o que está falando e realmente as pessoas estão entendendo, sempre vai ter um impulso de levar a pessoa a cantar também. Então, eu vejo assim, eu canto com meus filhos e sempre canto aqui, né, no trabalho. E ajuda muito, assim, as pessoas a ouvir e entender, e por mais que ouça ali um pouquinho, tá cantando também junto comigo. Com certeza. No fim das Eu- contas, você está instruindo eles. Eu Ale- estou assumindo aqui os cânticos da igreja, porque somos 3 homens, 4, e nenhum assumiu esse papel. E eu vejo a necessidade. Eu não tenho muita voz para cantar, mas eu vejo a necessidade. E quando eu vou cantar, eu peço, irmãos, olha, me acompanhem, né? Eu não sou um bom tenor, mas eu estou tentando, me esforçando para fazer isso. E faço isso para Deus, né? Sim, E sim. escorrego aqui lá no refrão, mas eu não vou desistir, né? Eu quero Sim. aprender mais, então me esforçando para isso, né? O que Deus pode proporcionar para você é condição para isso, porque você está fazendo para Ele. Isso é louvável o que você está fazendo. Agora, eu posso dizer que muitos, talvez de nós, muitos cristãos de nós, já passamos por essa situação. Irmãos que não têm, vamos dizer assim, aparentemente, dom para o canto, mas mesmo assim ele faz por necessidade. Então ele assume. E aí, consequentemente, Deus vai dando condição para ele, porque ele está fazendo isso para Deus e para ajudar a congregação. Isso é louvável, isso é louvável. Ontem Carlos, Oi, Zuleika, espera um pouquinho. Espera Ah, aí, tá. Zuleika. Cícero, não sei quem postou, de manhã cedo eu vi um aplicativo de louvores da Igreja de Cristo. Eu fiquei tão alegre quando eu vi aquilo com sim, vozes, né? Que tem hinos ali que eu não sei bem o tom dele e já estou começando a... Para mim foi maravilhoso aquilo. você se esforça, Cícero. Você vai se esforçar porque você sabe que está fazendo de coração a Deus, amando a Deus. Você está demonstrando amor a Deus, né? Então, esse aplicativo é da Rádio Escola da Bíblia. Eles criaram, né? E aí estão postando para os irmãos para a gente poder aprender hinos novos, né? E aí eles vão gravando lá. Tem Bem, várias vozes, né? Tem hinos que eles cantam em vários tons, né? sim, Não é sim. só um. Às vezes tem um hino que eu conheço ele num tom. E eu vi 3, 4 vozes cantando diferente. Isso. Isso. São os dons, as vozes, a beleza do hino, a beleza da música, ela pode ser usada com 4, 5 vozes para ser cantada, né? Zuleika, pode falar, Zuleika. Não, eu só dizer isso. Por exemplo, eu tenho certeza, eu sou uma pessoa que canta afinada, mas eu estou cantando na hora que eu estou meus hinos cantando para Deus. Sim. Eu sei que eu não sou afinada. Mas
mesmo que vocês achando ou sabendo talvez que não é tão afinada, mas quando você está com a congregação, a sua voz não é para sobressair, é para se juntar com a congregação. É para se juntar. É numa só voz que nós cantamos. Então, não há ali melhor que ninguém. Existem pessoas que têm dom, que têm um talento na voz. A voz é diferente, né? Então, esse que tem talento, ele vai ajudar naquele dom que ele tem. Isso faz parte dos dons que Deus dá, ou o talento que ele tem. Então, quanto mais ele usa o talento para a obra do Senhor, o que naturalmente Deus falou que faz? Vai concedendo outros dons, vai concedendo outros talentos para ele, né? Então, quando nós estamos louvando, não há melhor, não há o especial. Todos nós somos especiais, porque todos vamos cantar numa só voz. Isso é bem claro para nós, né? Então, é bom a gente aprender isso. Ok. Vamos lá, andar mais um pouquinho aqui. Então, os benefícios. Eu estava comentando sobre os benefícios. Cantar pode amenizar problemas pessoais, que a gente sabe muito bem disso, prover crescimento espiritual, que é uma das coisas que a gente comentou, né, Wellington? Prover crescimento, como prover também ensinamento, né? Encorajamento. As belas palavras dos cânticos cristãos podem nos instruir, como a gente já falou, o cântico pode eliminar sentimentos maldosos, né? E o canto também pode preparar o ambiente para o culto ao Senhor e o nosso humor, né, diante do momento que a gente está reunido ali. Mas quando eu comentei aquela ideia, né? Esposa, você canta para o marido? Por quê? Não é algo íntimo. Você não canta para qualquer um. Ou você vai lá na rua e vira para uma pessoa e fala, eu vou cantar para você hoje. Não faz. Não faz. Ninguém faz isso. A não ser que você esteja interessado em alguém, você vai lá, eu quero cantar hoje para você. Quando nós estamos ali ó, na fase do namoro, ou está lá para querer conhecer alguém, normalmente a gente quer fazer isso, quer cantar, né? quer demonstrar que tem talvez um talento, alguma coisa. Mas o ponto é que nós, quando cantamos ao Senhor, nós criamos uma intimidade com Ele. Porque estamos cantando, porque estamos criando intimidade, ou temos intimidade, e queremos adorar o nosso Senhor. É por isso que isso precisa ser criado dentro de nós. O louvor não é só o momento de estar reunido com a igreja. O louvor a Deus é em qualquer momento, durante o dia, durante a semana. E Deus vai se agradar daquilo que você está fazendo, porque Ele espera que nós façamos isso. Nós vamos ver várias passagens. Então, vamos lá. Vamos analisar um ponto aqui também. Olha só. Para exercer e aproveitar melhor a adoração através de cânticos, podemos estar cientes de que o canto ou o cantar, ao cantar, estamos nos comunicando com Deus. Devemos nos concentrar, então, na realidade do seu ser e, conscientemente, eliminar pensamentos não relacionados aos cânticos. Quem de nós vai dizer que nunca fez isso? Na hora que está cantando e esquece a letra, quer dizer, não é que esquece a letra está tão gravada na cabeça, só que sua mente está lá em outro lugar. Todos nós já fizemos isso. Todos nós. Agora, imagina, você está cantando ao Senhor, eu vou dar um exemplo aqui. Nós estamos cantando ao Senhor, vamos cantar um hino, vai lá. Senhor poderoso, eu rogo a ti. Aí você fica pensando, será que vai dar tempo de fazer o almoço hoje? Aí você continua. Como tu és um servo, faz um servo de mim. Aí você para. Olha, eu acho que eu vou mandar o marido para ir lá no mercado e eu vou para casa para fazer o almoço. E aí você continua cantando. Perceba, não é para isso. O louvor não é para você simplesmente cantar como se fosse uma vitrola. Colocou lá o som lá, ou o pendrive, né? Ligar. Agora não tem mais vitrola, é ligar. Eu estou indo lá atrás, hein? Estou voltando lá no passado. É você ligar o seu celular, colocar um hino lá e deixar cantando. Nós não somos assim. É por isso que
o instrumento não é usado. E Deus espera que a gente faça isso de coração. É lá de dentro. E não é físico, no sentido usar algo instrumental, né? É físico. Não, é espiritual. E é de coração. Então, quando estamos cantando, não é para a gente ficar pensando no que vai acontecer daqui meia hora, ou quando é que vai terminar o culto, para você resolver o que você vai fazer. Se vai fazer almoço, se vai comprar, ou alguma coisa assim. Não é, né? Então, o que mais que a gente pode dizer? Enquanto cantamos, devemos refletir no significado, né, da letra e de estar ali na presença de Deus. Pensar em nosso relacionamento com o Senhor. Devemos admitir nossa indignidade em relação à grandeza de Deus. Nós temos uma passagem que fala sobre isso. Um exemplo disso é João Batista. Tem outro, né? Tem outro também. Mas um exemplo disso é João Batista dizendo que não era nem digno de desatar os nós das sandálias de Jesus. Então, quando estamos cantando, é para a gente entender que ele é superior, ele é Deus, e ele merece toda a honra e glória. O tempo que nós estamos ali cantando é para ele. Quanto tempo da nossa vida a gente dedica para nós mesmos? Não é grande? Não é imenso? É. E na hora que a gente está cantando, quanto tempo a gente fica ali? Meia hora cantando? Não é para a gente parar e refletir sobre essas situações? Que a hora que a gente está cantando é para a gente unir com todos os irmãos. E ali, cada espírito louvando ao Senhor, um engrandecendo, não. Um animando ao outro na hora que está cantando, instruindo uns aos outros, porque é isso, o canto faz isso com a gente, né? Deixa eu colocar aqui mais um pontinho aqui. Outro ponto aqui, veja bem, isso nos deixará, então, mais conscientes do ensino, daquilo que a gente está cantando e da admoestação que estamos transmitindo uns aos outros. Agora, uma prática muito útil é ler previamente as letras. Isso a gente tenta... Bom, quando a gente sabe de cabeça, a gente já lembra da letra, né? Mas seria previamente dar uma lida na letra, né? Para a gente entender a mensagem dela. Devemos pensar em como o cântico beneficiará a nós e aos irmãos ao redor. Então, olha só. Se eu não prestar atenção na letra, eu não posso cantar algo que é totalmente errado. Não posso. De repente, se ninguém prestar atenção na letra, você pode cantar algo que não é digno, que é totalmente diferente da instrução de Deus. Então, um exemplo. Eu só estou dando um exemplo, tá? Só para a gente pensar. Imagina você cantando o hino assim. Eu invoco meu Senhor... Aí você troca. Eu invoco meu pastor, digno é de ser louvado. Imagina você cantar um hino e não prestar atenção na letra. E aí você canta por cantar. E esse louvor que você está fazendo, chega até Deus? Não, não vai chegar até Deus. Até Deus, ele vai vir... Vamos colocar assim, eu vou tampar até os meus ouvidos, porque eu acho que eu não estou ouvindo isso, né? Na ideia de que ele não vai aceitar. Então, podemos dizer que a letra do canto deve ser adequada também ao cenário no momento. Imagina você estar com a congregação cantando, e aí você começa a cantar um hino de velório. Faz sentido você estar com a congregação cantando um hino de velório? Não, né? Não. Não faz sentido. Não é, o momento é propício. Não é propício. Não é propício. Então, uma das coisas que a gente faz... Bom, isso aí quando a gente vai falar sobre o dirigente de canto. Isso já funciona bem aí para o Cícero, né? A gente precisa saber a mensagem que vai ser trazida pela pregação, a gente procurar os hinos que levem a esse momento de refletir sobre a pregação. Então, a gente não pode ficar escolhendo aleatoriamente também. Nada de errado também, ok? Mas só que o canto,
tem que estar dentro de acordo com o momento que a gente está ali. Se a pregação que vai ser trazida vai falar sobre amor a Deus, adoração ou humildade, alguma coisa nesse sentido, a gente procura alguma coisa que vá levar a esse pensamento. Então, é uma das coisas que a gente precisa também corrigir. Ok. Alguém tem algum ponto, algo interessante queira comentar? Lembrar de alguma passagem? Se não, vamos lá. Mais um ponto aqui. O que diz... Professor Carlos. Oi, pode Me falar. diz uma coisa. Por que às vezes, assim, num cântico, num louvor, eu chego até a me arrepiar? Eu sinto aquilo, sabe? Sim. De tanto que eu estou assim no meu coração. É isso que eu ia falar. Pega assim. Isso que eu ia falar. Quando nós cantamos de coração, você não chega, dependendo do hino, você não chega a se emocionar? Eu sim, eu choro. Tem algum problema de você se emocionar cantando? Porque o canto é para isso também. Ele é para tocar. Ele tanto toca o nosso coração e faz a gente refletir. E tem pessoas que chegam a chorar. Há algum problema? Não, não há problema nisso. Agora, o problema é você cantar e cantar sem entendimento. E cantar robotizado. Como se fosse uma máquina cantando, sem saber o que é que está cantando e sem entender, né? Vamos dizer assim, sem sentir, não é de coração, porque você está cantando como se fosse uma máquina, tocando ali o som, a música, né? Então, nenhum problema. O que você faz ou o que você sente, Zuleika, é demonstrar o que você tem ali no seu coração, o que você está sentindo, porque a letra tem que tocar. E ela vem de encontro com o nosso coração. E ela vai nos ajudar. Até mesmo, lembra que eu comentei, ela pode espantar sentimentos ruins que a gente pode estar tendo ali naquele momento, né? Ok. Bem, olha só, mais um outro ponto aí para nós. O que dizer sobre o dirigente de canto? Vamos entender um pouquinho também sobre isso. O papel do dirigente de canto está implícito na instrução. Então, se ele é um dirigente, ele tem que tomar cuidado, porque ele está instruindo também a congregação com os cantos. É por isso que a gente tem que se preocupar no que nós vamos cantar. Ok? Então, olha só, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. Vai lá. Versículo 40. Heloísa, pode ler para nós? Elô, seu som está desligado. É mesmo. Deu? Isso. Deu agora? Deu? Deu. Isso. Achou? Eu tô no... Mas eu não tô vendo aqui o 40. Até meu aqui deu até 39. É 1 Coríntios? É, 1 Coríntios. 14, eu tenho 40. Meu aqui deu até 29. Aí já foi para o 15? Não, você deve estar no 2 Coríntios. 1 Coríntios. 14? Até fala até sobre a ordem do culto. Sim. Tem o versículo, não tem o versículo 40 aí? Ah, sim, achei. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Isso. Decência e ordem. Então, quando o dirigente estiver à frente desse trabalho, como deve ser feito? Com decência e ordem. Alguém tem uma outra versão? A minha é igual. Igual?
Alguém tem algum aí diferente? Ah, fala em línguas estranhas. Isso, é um dos pontos em que a gente vê de Coríntios, né? Então, deixa eu pegar aqui numa versão aqui, linguagem de hoje, diz assim: portanto, façam tudo com decência e ordem, é a mesma coisa. Acreditei que talvez tivesse alguma palavra diferente aí, mas é isso. O dirigente, então, ele deve começar com as palavras, a altura do som e o ritmo, tudo coordenado. Ele não pode estar cantando alto, ele não pode estar usando palavras que não são as de Cristo, e ele não pode estar usando um ritmo que é totalmente diferente, que a igreja não vai conseguir cantar. É por isso que, na hora de cantar, ou o dirigente, tem que ser alguém que tenha pelo menos um pouco de conhecimento sobre a direção. Então, o Cícero é um que já está aprendendo aí, né, Cícero? Já está percebendo aí? Então, sim, cada vez eu estou aprendendo mais. Isso aí. Outro dia eu tenho uma falha que, rapaz, eu ensaiei um hino aqui umas 5 vezes. Quando cheguei lá, na igreja fui cantar, meu Deus, esqueci o tom, me enganchei no tom, mas é isso mesmo. Agora, eu achei aqui uma outra, eu achei uma outra versão aqui, professor. Lê para nós. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Isso, mas esse é o ponto mesmo, né? Quando nós estamos fazendo um trabalho, ele tem que ser de forma decente. E tem que ter ordem, não pode ser de qualquer jeito ou de qualquer forma, ou cada um querendo fazer de uma forma diferente. Não pode um querer cantar mais alto que o outro, ou querer aparecer mais que o outro. Não. Mas o dirigente, ele não é alguém que vai estar lá cantando esgoelado lá na frente e querendo sobrepor todo mundo. Não. Mas é ele quem vai direcionar a igreja. Mas ele tem que ter uma voz que pelo menos consiga direcionar. E aí, quando se unem as vozes, aí então a coisa fica perfeita. Não é? Não é um só cantando, são vários cantando. Então, aí a gente vê união dos irmãos no canto. Todo mundo ajudando, um ao outro. Por isso que ninguém pode ficar cantando, querer cantar alto demais, fora do tom. Então, é por isso que o dirigente ele tem que estar coordenando essa situação. Agora, veja bem, os detalhes sobre quem vai fazer isso, onde deve ficar, como deve escolher os cânticos, como vai comunicar os cânticos a serem entoados, ou como vai mostrar a altura do som, não são mostrados na Bíblia, correto? Perceberam que, na hora de cantar, nós não temos instruções detalhadas sobre isso. Agora, esse papel é feito por quem vai dirigir o canto. Agora, qual é a instrução que a gente tem? Bem clara. Fazer com decência e ordem. 2 pontos importantes. 2, decência e ordem. Então, dentro dessa decência e ordem, é que, então, o dirigente vai coordenar o canto que vai ser feito ao Senhor. Então, por que Deus não discriminou esses detalhes? Então, olha só. Os presbíteros, vamos dizer que tenha presbítero, pessoas mais velhas, né, em idade, experientes na vida espiritual, que são também bons administradores, olha só, e bons cuidadores da igreja, estão livres para organizar essa forma do canto, ou junto com a igreja, para organizar como vai ser feito. Eles vão sentar com o dirigente de canto e vão verificar como é a melhor forma de ser feito. Agora, não tem presbíteros, né, que tomam a direção, coordenam, olham o que é melhor, estão cuidando da igreja, aí a própria igreja vai se reunir, os irmãos que estão à frente do trabalho, para direcionar como é que vai ser feito isso, com decência e ordem. O canto vai ser antes, o canto vai ser depois, né? Vai ter canto antes da ceia, vai ter canto depois da ceia, não importa. Essa organização é da congregação, é junto com a congregação.
O que mais que a gente poderia dizer aqui? O dirigente de canto pode contribuir para o momento de adoração com cânticos de várias maneiras. Então, ele deve se certificar que a congregação conhece a maioria dos cantos, ao mesmo tempo deve variar as seleções e evitar cantar sempre os mesmos cantos. Então, é outra coisa. A gente não pode ficar todo domingo cantando os mesmos hinos. Durante o culto, o dirigente deve se reportar à congregação, convidando para adorar o Senhor junto com ele. Então, o cantor, o dirigente, tem que ser alguém que já é animado. Imagina se for alguém deprimido, desanimado, cantando lá na frente. Cadê a alegria? Porque quando canta, não é para demonstrar alegria e gratidão? Como que você vai demonstrar alegria e gratidão com uma tristeza no rosto, né? Cansado, deprimido? Não é para ser assim. Não é. Hein, Carlos? Oi. Como é que ele vai cantar? A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Né? Não, falar a verdade, eu acho que ele nem vai cantar. Ele vai pular esse hino, ele não vai cantar. Né? Ele vai procurar outros hinos que não vão demonstrar o que ele está ali naquele momento. Mas percebam, o irmão, quando for cantar, até é uma coisa de se pensar, não é, Emerson? Olha, eu não estou bem. Irmãos, eu não estou bem. Então, por favor, outro irmão toma a frente, porque eu não vou conseguir cantar de acordo com o que deve ser feito. Né? Então, a mesma coisa acontece. Os pregadores, nós temos aqui 5 pregadores. Olha, hoje eu não estou bem, verdadeiramente não estou bem. Então, aí você pede para um outro irmão fazer, né, a pregação. E é interessante uma coisa, todos nós, pregadores, estamos prontos, mesmo que um irmão que vai pregar naquele dia falte. Olha como que é interessante. Os pregadores estão preparados, mesmo que o irmão falte, ocorra um problema no meio do caminho. E aí ele não vai estar lá. Opa, peraí. Tem 4 aqui. Então, não é que não tem pregador. Tem pregador, sim. Tá? Então, já tem a mensagem também. Então, é assim. A mesma coisa com o canto. Esses dias, o Felipe teve problemas, não foi? Aqui. O que aconteceu? Né? Subiu o Helder lá sozinho e falou assim, Carlos, você me ajuda. Eu falei, beleza, eu continuo ajudando da onde eu estou lá, eu vou tranquilo, sem problema nenhum. Né? Então, sempre vai ter irmãos preparados? É necessário, já preparados. Né? Então, Cícero, mesma coisa. Se de repente você faltar, tem que ter alguém aí, talvez aí, ó, você vai treinando alguém, Cícero. Se tem 2 ou 3, já verifica com eles. Olha, se eu faltar por acaso, por algum problema, vocês têm que estar preparados aí, não é? Isso faz parte da administração do trabalho, com ordem, com decência. Né? Tivemos um problema aqui outro dia, o Carlos, que assim, eu sei que desde quando eu estou na Igreja de Cristo, que os cânticos é uma pessoa só que tira, né? Nós aqui tem 3 cânticos na abertura, tem o cântico da oferta e o cântico da ceia, certo? Aí eu pensando outro dia, que já que nós estamos com dificuldade de ter uma pessoa só para fazer isso, eu disse, irmão, por que nós não fazemos assim? Quem for fazer a exortação da oferta, tira o cântico. E quem for fazer a exortação da ceia, tira o cântico da ceia. Aí depois eu tive pensando, não, acho que não vou fazer isso não, porque eu nunca vi isso na Igreja de Cristo. Teria algum problema se a gente tivesse feito isso? Não vejo problema nenhum, porque isso é a administração entre vocês. A ordem e a administração tem que ser feita, mas aí não importa como, se vai ter um cantando, depois vai ter outro cantando, se vai ter 3 cantando, não importa. Não importa. Desde que tenha decência e ordem. Né? O irmão que vai fazer a ceia, ele vai cantar depois para uma melhor ordem no culto, também não tem problema. Pode ser feito. Tá? Existe costume de congregações. Existe costume. Né? Tem congregação que prefere cantar tudo ao mesmo tempo.
vai lá o irmão, igual a gente faz lá, né? O irmão sobe à frente com mais 2 e vão cantar. Eles cantam tudo que vai ser cantado. Eu acho que só um que é depois da ceia, isso. Um é cantado depois da ceia. Mas essa administração, essa organização é feita entre os irmãos. Não há problema nenhum nessa ordem, ok? A questão é, precisa ter louvor, canto. O canto é necessário. É isso mesmo? É cantado. Obrigado. O Caco, é cantado um depois da oferta para dar oportunidade dos irmãos que ajudaram a recolher as ofertas e distribuir a ceia, de dar tempo deles virem e ouvir a mensagem também. Isso, olha, tá vendo? Ó? Ordem, decência. Faz parte da instrução. Então, tudo isso é analisado, é avaliado. Então, tudo tem um porquê das coisas, né, que a gente faz. Então, olha só. Na minha congregação também tem assim, como ele explicou agora. Eles cantam louvor antes da oferta. Isso. Até mesmo, nós vamos realizar a ceia. Nós vamos cantar um hino que não tem a ver com a ceia? Não. Nós vamos cantar um hino que tem a ver com a morte de Jesus, com a salvação que ele concedeu a nós por meio do sacrifício dele. Então, olha só, isso faz parte dessa organização, dessa boa administração que o dirigente de canto, junto com os outros irmãos, vão definir. Olha, precisa ser assim, precisa ser assado. Então, tudo isso feito entre os irmãos, entre a congregação ou entre a direção da igreja, para melhor administração, melhor ordem, né, do trabalho. Bem, olha, nós estamos chegando quase no nosso tempo aí. Eu ia entrar no outro ponto, mas eu vou deixar. O que dizer sobre o louvor com a congregação? Agora a gente vai falar um pouco sobre a igreja unida, né? Como é que é feito o canto, aonde é que fala, né? E será que a gente vai usar instrumento ou não? Nós vamos definindo aí algumas outras coisas. Bem, vamos deixar para a semana que vem. Alguém mais tem algum comentário interessante que queira fazer? Algo que queira acrescentar, ajudar a gente? Fazer uma pergunta, talvez? Fiquem à vontade. Então, foi a explicação, né, da aula. Eu vejo assim, né, Tiago 1, verso 8, vai falar sobre mente dividida, né? Se a gente tiver a mente dividida, seja para nossas orações, seja para o louvor, como então vamos apresentar algo louvável a Deus? E o que tem a mente dividida, seja na hora do louvor, na hora da ceia, ou na hora da mensagem, não vai receber nada de Deus se não tiver a convicção e a plena certeza de sair edificado e edificar a vida de outros que estão ao nosso lado, né? Eu vejo aí, né, a luta do nosso irmão aí, que falou, né, que está nessa luta do cântico. Eu me vejo assim, há 6 anos, há 8 anos aqui em Caldas Novas também, né, eu e minha família se convertemos, e ali eu pedi crescimento a Deus para a gente estar se reunindo, né, e buscando. E graças a Deus, hoje nós temos um local que é onde se reúne, né, a igreja. Temos aqui 16 pessoas que congregam. Também consegui evangelizar a cidade de Morrinhos, Rio Quente, e tem alguns irmãos lá também que se batizaram. Então eu vejo que o crescimento, quando a gente cresce aí nessa ordem de essência, apresentando o evangelho e buscando realmente o conhecimento de Cristo, com certeza, Deus, ele é um Deus do impossível, né? Ele nos dá força, ele nos dá sabedoria e capacidade para fazer aquilo que é agradável a ele. Sim, com certeza. Bem colocado, Wellington. Porque as coisas vão acontecer se nós nos colocarmos à frente do trabalho.
Olha, se você está vendo uma necessidade, por que não você também poder ajudar? Se você está vendo que está tendo uma falha, né, em algum ponto, igual o Cícero viu, olha, está tendo uma falha, está precisando de ajuda, eu vou lá. Eu sei que eu não tenho, talvez, tanta capacidade ou talento quanto outros irmãos, mas eu quero ajudar, e eu sei que estão precisando de ajuda. Então, a gente faz. E Deus vai capacitando a gente, vai nos ajudando, e até mesmo faz com que outros possam aparecer com condições ali para poder ajudar, né? O Wellington começou um trabalho na cidade. Vai precisar cantar. Pode ser que você não tenha voz para cantar, mas você vai cantar de um jeito ou de outro. Deus vai dar condição para você? Vai dar condição, porque você está fazendo isso para Deus. Deus te ajuda. Deus te ajuda, porque isso agrada a Ele, alegra o coração de Deus, vamos dizer que o coração de Deus, né? Então, tudo que a gente fizer, a gente faz por amor a Ele, faz porque quer agradar a Deus. Então, a gente está vendo vários pontos, né, sobre canto que envolve a igreja, que envolve a nós mesmos, que pode envolver a nossa casa, né, junto com os nossos filhos, né, junto com os nossos parentes, e até mesmo no trabalho, né? Até mesmo no trabalho. Wellington, olha, eu posso dizer assim, olha, eu vou lembrar do meu sogro trabalhava, né, aposentou, com construção civil, e você, com certeza, você trabalha com construção civil, certo? Ele fala que ele começava a cantar, e quando ele percebia, tinha outros cantando junto com ele. Isso é interessante, é interessante. Você canta, você consegue mexer com as pessoas. A música mexe com as pessoas. E é para isso. Deus se agrada com essa questão, né? Por quê? Oi, Maria. Pode acabar seu raciocínio, depois eu falo. Ah, tá. Então, quando você está cantando, você traz vários benefícios para a pessoa, além de você. E você instrui. Outra coisa que acaba acontecendo é a instrução com o próprio canto. Imagina, você cantando, você pode fazer com que a pessoa pare e reflita. Puxa vida, aquilo que ele falou, quer dizer, cantou, né? Ele me mostrou uma coisa que eu não sabia. Ele me instruiu com um canto? Pois é isso aí. O canto também instrui. Maria, pode falar. Então, uma coisa sobre o cântico. Eu regi 10 anos, eu fui regente do grupo de irmãs 10 anos. Era um grupo de 25 irmãs. Até que eu tive um problema na garganta, né? Tive que parar, tive que entrar outra. Mas uma coisa que eu nunca aceitei, nunca vou aceitar, que tem a ver com louvor. Assim, já ouvi muita gente falando isso. Assim, o grupo ensaiou. Aí chegou no dia de apresentar o louvor a Deus, de louvar a Deus com aquele hino escolhido, que foi ensaiado. Aí chega lá no dia, cada uma vai para uma direção na voz. Aí, quem está à frente, né, o presbítero ou o pastor, não importa que está na frente, vai falar assim, Deus sabe de todas as coisas, é para Deus, Deus aceita. Eu não concordo. Eu penso assim, o louvor ficou, não teve todos os ensaios? Não ficou bom nos ensaios? Por que que na hora, cada uma voz foi para outra voz? Porque, para a honra e glória do Senhor, eu sempre tive bom ouvido para ouvir tons, né? Eu sempre tive. Eu percebo de longe que está fora. E por que no dia ficou, eu vou falar, ficou feio, ficou desafinado, e alguém vem falar, é para Deus, Deus aceita. Eu vou morrer, mas não vou aceitar um negócio desse. Eu entendo você, Maria, eu entendo você, né? Porque tem a ver com fazer da melhor maneira possível. Não, né? Tem a história com ordem e decência, não tem? Sim, tem a ver com ordem e indecência, mas não está sendo indecente o canto.
ali. Não, Tá? não é indecente. Não é isso que eu quis dizer. Mas a palavra, eu estou tentando usar a palavra no sentido que ela traz para a gente. Porque a gente pode cantar de forma indecente, tá? Ordem e decência tem a ver com o trabalho, tem a ver com a administração, mas o canto também com ordem e decência, porque você pode cantar algo que não é decente a Deus. Sim. Né? Então, Sim. assim, eu vou colocar ao meu ver, se nós procurarmos alguma instrução, nós não encontramos com relação a grupos de louvor. Mas também nada de errado, porque vai ser cantado junto com a igreja, ok? Então, a forma de você ter um grupo não é o problema. Só não pode usar o grupo como a base para ser, vamos dizer assim, engrandecido. Porque eu já vi situações em que o grupo pode ser engrandecido e não a Deus. Entendeu? Então, tem que tomar cuidado. O grupo chamar mais a atenção ao grupo e não à igreja em conjunto. Eu entendo que o grupo pode estar ali também cantando e aquilo vai animar. É por isso que o grupo tem que cantar de uma forma que traga ânimo para a igreja cantar junto. Então, quando eu estou lá, é como se fosse o dirigente. O dirigente ele vai fazer de uma forma que ele vai transmitir alegria, gratidão, e ele vai animar a congregação ao canto. Ele tem que chamar para isso. Preparar o coração. Isso. O grupo de canto é a mesma coisa. Não é o centro, mas ele é o ponto em que vai ajudar a igreja toda a chegar ao mesmo ponto, ao mesmo momento. Isso, eu sei, concordo. Isso. Então, assim, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Eu sei que às vezes a gente quer ser... quer fazer a coisa certa. Mas pode... É porque você acha que ensaiou, Deus... né? Então, não, mas no sentido espiritual mesmo. Sim. Entendeu? Sim. A gente quer sentir que o louvor passe do teto da igreja. A gente quer sentir que a gente... Minha irmã falou que se sente emocionada, né? Ela falou que sente a presença do Espírito Santo. Isso é um sinal que Deus está recebendo. Senão, meu coração vai ficar puro na carne. Agora, Deus vai aceitar mesmo ficando feio? Oh. Não, a beleza está no canto, em cantar. Agora, imagina, pode ter vozes que não sejam aquilo que a gente acha que é bonito. Então, não é esse o ponto. Né? Nós podemos ter várias vozes e não é a beleza da voz que vai encantar. Ela pode encantar, mas a questão é o canto em si, cantar. E aí sem discriminar, né, professor Carlos? A letra tem que sem tocar. Sem discriminar, né? Isso, sem discriminação. Não pode. Porque senão a gente vai ficar fazendo discriminação em que esses são bons e aqueles são ruins. E esse é o ponto. Nós temos que tomar cuidado. Entendi. Mas beleza. Entendi. Ótimo. Mais alguém? Se não tivermos mais nenhum outro ponto, alguma coisa que a gente queira comentar, a gente pode fazer uma oração, já é 9h40, já deu a nossa hora já. E aí a gente deixa para a semana que vem, e nós vamos ter aí já alguns pontos interessantes para a gente debater, e que eu acho que vai ser interessante aí para a gente aprender mais, ok? Vamos fazer uma oração para a gente encerrar também? Deixa eu só fechar aqui a telinha. Professor Carlos, eu adorei a aula de hoje. Que bom, que bom. Eu amei. Amém. Deus seja louvado por isso, viu, Zuleika? Muito obrigado pelas boas palavras que você tem dito e tem nos animado com isso. Deixa eu colocar aqui, lição 7. Ok. Deixa eu só fechar essa telinha. Aí, pronto. Vamos, então, fazer uma oração para a gente poder encerrar. Emerson, você pode fazer para nós a oração? Amém. Vamos orar. Ok. Oremos. Pai amado e bendito Deus, mais uma vez, Pai, pedimos licença para entrar em sua grandiosa presença. Te agradecemos, Pai, por mais um dia que o Senhor nos permite de vida, por mais essa oportunidade, Pai,
de podermos participar dessa reunião virtualmente, aprendendo, Pai, mais sobre a sua palavra. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra. O Senhor revelou, escreveu, que nos orienta, que possamos sempre, Pai, cada vez mais procurar saber mais sobre a sua palavra e, principalmente, colocá-la em prática em nossas vidas. Que nossos louvores, Pai, sempre cheguem aos seus ouvidos e que possamos, Senhor, com nossa vida, louvar a Ti também, Pai, em atitudes, em palavras, em pensamentos. Muito obrigado, Senhor, por suprir nossas necessidades. Muito obrigado, Pai, pela proteção. E te pedimos, Pai, suas bênçãos sobre essa noite e sobre esse grupo e sobre a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, abençoe, Pai, todos os que participaram hoje, que possamos, Senhor, sempre refletir Jesus em nossas vidas, hoje e sempre, até o dia que Ele vier para nos buscar. Em nome de Cristo, oramos e agradecemos. Amém. 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 Obrigado, Emerson. Amém. Meus Amém. amigos, uma boa noite. Bom descanso Boa a todos. noite. Obrigado pela presença Boa de noite. vocês. Tá bem? Boa noite a todos vocês, alunos. Boa noite, Alunos, todos os irmãos. Amém. Boa noite. Amém. Mila, Boa obrigado noite. pela presença. Obrigado. Maria do Carmo, Zuleika, Boa noite. Wellington. Boa noite. Pai, boa obrigado. noite, boa noite. Emerson, Heloísa, Cícero. Obrigadão, gente. O Ivan já saiu aí. O Ivan já saiu. Gente, muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Deus abençoe vocês. Nós agradecemos também. Amém. 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 Vou desligando aqui também para poder fazer a gravação, ok? Um abraço a todos. Tchau, tchau. Amém. Boa noite. Tchau, tchau.